Hey, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o tema é passibilidade cis. Antes de dar início a esse vídeo, peço para quem é novo no canal ou quem ainda não se inscreveu, para que se inscreva, por favor. E caso gostem desse vídeo, deem os seus likes e compartilhem. O que é passibilidade cis? Passibilidade é quando uma pessoa trans consegue passar despercebida na sociedade, quando ninguém percebe que ela é trans. E eu penso que é um tema muito importante a ser discutido e que muita gente não faz ideia, no caso de pessoas cis, não entendem o que é a passibilidade para as pessoas trans na prática, no dia a dia, o lado bom e ruim de tudo isso. Então eu quero aqui fazer essa discussão e trazer também as minhas experiências, porque sou uma pessoa que, felizmente, eu tenho esse privilégio, eu fui sortuda de ter nascido, é uma questão genética, eu não tenho nenhuma cirurgia plástica, antes que vocês se perguntem, então foi uma questão de sorte de ter tido essas características que garantem com que eu consiga viver de uma maneira normal, sem que as pessoas notem que eu sou trans. O que é algo que eu me questiono, porque eu não sempre me sinto segura. Eu tenho as minhas paranoias, eu tenho as minhas inseguranças. Se, por exemplo, eu estou na academia e eu vejo alguma mulher me olhando, eu já acho que já percebeu alguma coisa em mim, e se fizer algum comentário com alguém do lado, já acho que tá falando de mim. Então, assim, não tenho uma segurança total, mas eu percebo, sim, que eu tenho essa facilidade. Eu não posso ser hipócrita de não reconhecer isso e que, pra mim, acabou sendo algo muito, muito bom no sentido de me trazer muitas coisas que, se eu não tivesse a passibilidade, eu não teria, provavelmente. Acho que a começar pela questão familiar. A passibilidade, acho que ajudou eles a me reconhecerem enquanto garota, enquanto mulher, e como também na questão de trabalho. Eu tive acesso a trabalhos, eu trabalhei em trabalhos registrados depois que eu transicionei, e que parte deles eu dou um mérito mesmo à minha passibilidade, porque eu acredito que se eu não tivesse essa passibilidade eu não teria conquistado, não conseguido, porque a minha retificação de documentos eu só consegui no ano passado, e antes disso eu precisava sempre contar que eu era trans, mesmo tendo essa passibilidade, eu sempre precisei. Ao contrário de hoje, já tendo os documentos retificados, é algo que eu não preciso mais contar, mas que antes da minha retificação eu contava, e eu penso que por ter essa feminilidade desejada, esperada, eles me aceitavam e aí eu conseguia, enfim, trabalhar. Mas, por outro lado, já tive trabalhos negados enquanto modelo, por exemplo, em algumas agências, eles não me aceitaram porque eu sou muito feminina, eu não pareço ser trans. O que é cômico até, porque eles poderiam me colocar no casting de menina cis, mas não. E aí eu caio no limbo, e é algo que eu quero até falar num vídeo específico sobre as minhas experiências da minha tentativa de ser atriz, modelo, sendo trans. Mas é uma coisa que me aconteceu, fui negada por não parecer trans. Então, na questão afetiva, na questão de relações, eu tive 2 namoros em que eu não contei pra família dos meus ex-namorados que eu era trans,
Só do primeiro que ficou, que ao meu pedido, eu pedi para que ele contasse para a mãe dele no primeiro namoro, foi o primeiro namoro. Mas isso foi meses depois. Então, eu tive esse privilégio de ser tratada e vista como uma menina cis na questão de relacionamentos, mas também isso não é garantia que eu vá conseguir ter um namoro com a maioria dos caras, porque por mais que eu tenha essa feminilidade, por mais bonita, barbizinha e tudo mais que eu seja, possa ser, tem muitos caras que não vão assumir uma relação comigo e podem até sair comigo, por exemplo, podem ir no encontro comigo no shopping, mas o ato de apresentar eu para a família vai ser algo que eles não cogitam, né? Eles só mesmo ficam na fase de ficar e pronto, né? Que também é um vídeo que eu quero fazer só sobre isso, sobre as minhas experiências afetivas, tentativas de relações, Tinder também, esses contatos virtuais que eu já tive. Então, assim, a questão da passibilidade, ela acaba, em sua maioria, sendo uma coisa muito boa, mas eu vejo esse problema com as pessoas que realmente não têm essa passibilidade. Eu me preocupo e gostaria que todo mundo tratasse da mesma maneira, que todo mundo se desprendesse desses padrões, né, que é muito difícil, que está bem enraizado na gente. Até porque, assim, se for ver, eu tô dentro de um padrão do que é aquilo que é esperado das mulheres. Então, branca, magra, loira, tendo traços mais delicados, uma voz mais aguda, tudo isso acaba favorecendo para que a minha aceitação perante a sociedade seja muito mais fácil. Diferente de uma pessoa trans que não teve tudo isso, uma mulher trans que não teve tudo isso. Então, é algo a ser desconstruído. E é isso, sim, pra mim, eu sou bem grata a essa passibilidade. Acaba sendo uma questão de sobrevivência, né? Porque a gente tem medo, né, de viver num país onde mais mata pessoas trans. E eu nunca passei por uma violência, nunca fui agredida, não, sabe? Perigos que que as pessoas visivelmente percebem que elas são trans, passam. E eu me safei, me escapei dessas situações. E eu sou muito, assim, grata nesse sentido, sabe? Mas fico mal por isso, porque eu gostaria que todo mundo não que tivessem a passibilidade, mas que, ao menos que quisesse, né? Mas que realmente todo mundo fosse respeitado e tivesse acesso às mesmas coisas, sem diferenciações e tudo mais. Muitas pessoas, né, vêm e falam pra mim assim, ai, Amanda, você é muito feminina, nem parece que você é trans e tudo mais. E é algo que, assim, é bom a princípio, mas é ruim no sentido de eu pensar nas outras pessoas que não têm essa passibilidade. Então, as mulheres trans que não têm passibilidade, elas são inferiores, elas acabam sendo não tão mulheres quanto eu, entendeu? Então, eu fico pensando, se eu tivesse nascido numa outra realidade em que eu fosse mais masculina, com uma voz mais grave, tendo a mesma personalidade, a mesma essência, se as pessoas iriam me ver com os mesmos olhos, se eu teria acesso às mesmas coisas e tudo mais. E pra mim a resposta é bem clara. Não, teria uma diferença. Então eu vejo que é necessário muita desconstrução nesse sentido
do que é esperado, né, das mulheres, independente de ser trans ou não, ou dos homens também, há um padrão cis do sistema que é esperado, e eu estou, né, nesse padrão, mas eu penso, né, nessas pessoas que não têm e que não têm acesso, por exemplo, a fazer cirurgias plásticas, que é o que a maioria, pelo menos das mulheres que eu conheço, mulheres trans, acabam correndo atrás de fazer uma feminização facial, prótese de silicone, ou mesmo fazer cirurgia da feminização da voz. E tudo isso é muito caro, ainda mais no Brasil, na realidade que a gente vive hoje. Então, é um grande sofrimento, quanto que isso acaba com a saúde da pessoa, né? A vida de uma pessoa trans acaba você vive sendo refém disso tudo. E não era para ser, né? Eu sempre bato na tecla da questão do auto-amor, de a gente ver as outras possibilidades, que a gente não tem que ficar preso nessas caixinhas, nesses padrões de beleza, e ver que todo mundo tem a sua beleza, tem o seu valor. E claro que não é de um dia para o outro, isso é demorado, tem um processo, mas que é necessário essa desconstrução, que todo mundo tem que ser valorizado e respeitado pelo que é, né, pelas suas características, independente se está dentro ou não do padrão. Então, é isso. Para mim, a passibilidade, eu sou bem grata, muito grata, me ajudou muito, mas para mim ela não é o caminho, ela é algo que existe, mas o que precisa ser desconstruída é essa questão, né, dos conceitos, dessa padrão de beleza, do que é feminino, do binarismo que existe na nossa sociedade e que nos deixa refém de tudo isso, né, de querer fazer cirurgias, de ter de estar dentro de um padrão, e isso exige muito da gente, né? Então, é isso. Acho que eu consegui falar tudo. Acho que sim. Eu sempre faço essa pergunta no final do vídeo, né? Mas eu fico preocupada de não ter esquecido de falar de alguma coisa. Mas é isso. Acho que eu consegui trazer as questões mais importantes dessas reflexões que eu queria trazer sobre a passibilidade. Então, muito obrigada por terem me assistido. Beijos da Sereia Amanda e até breve.